Salve Maria Santíssima. Hoje iremos falar sobre o juízo final e universal. Entendendo o porquê disso, porque não temos somente o juízo particular e pronto, qual é a necessidade, o que diz a Escritura, o que diz a tradição, o que nos falam os santos doutores da Igreja. Vamos lá mergulhar neste grande mistério da nossa fé. A fé cristã exprime-se através de diversos símbolos. Creio em Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos. O símbolo atribuído, no caso o símbolo aqui se refere a credo. A Santo Atanásio, diz mais: a quando da última vinda do Salvador, todos os homens ressuscitarão na sua carne, e deverão prestar contas dos seus atos. É de fé que após a ressurreição geral, Cristo julgará todos os homens acerca do que tiverem pensado, desejado, dito, feito e ouvido durante a sua vida terrena, isto é, acerca das suas obras boas ou más, e que dará a cada um segundo essas obras. O Danzig, número 54, o 86 e o 287 e o 429 e o 693 falam sobre isso. Vejamos o que nos diz a Escritura a este respeito e como explica a teologia. A Escritura vai nos falar o seguinte: as tradições religiosas de muitos povos transmitiram-nos a crença numa justiça suprema, que se manifestará pelas sanções do além-túmulo. Tal crença encontra-se sob uma forma ou outra em todas as religiões dos povos civilizados. Mostra a necessidade de uma retribuição individual e descreve o juízo que a deve decretar. Além deste juízo, nós podemos perceber que, de modo especial também, a Escritura, povo judeu, ele vai também não somente ter a crença, mas Deus vai manifestando isso ao povo de uma outra forma, né? Além deste juízo individual, a religião dos antigos persas, entre as religiões pagãs, admitem um juízo último e universal. Os primeiros livros do Antigo Testamento manifestam uma fé profunda na justiça de Deus, mas falam de uma maneira ainda muito obscura acerca das sanções do além-túmulo. Todavia, encontram-se nestas afirmações, como aqui do livro do Eclesiastes, que fala o seguinte: Deus fará dar contas no seu juízo de todas as faltas, mesmo ocultas, de todo bem e mal que se tiver feito. Eclesiastes 12, versículo 14. Mas são sobretudo os profetas que anunciam com precisão o juízo final e universal. Isaías, no capítulo 66, versículo 15 até o 24, ele se refere à restauração de Israel para todo sempre. Criados os novos céus e a nova terra, diz ele, em nome do Senhor. Toda carne há de vir prostrar-se diante de mim. Depois anuncia aos ímpios os castigos eternos. Daniel 12, do 1 ao 2, versículo 1 ao 2, fala de forma mais clara: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o horror eterno. Joel, capítulo 3, versículo 2, fala o seguinte: juntarei todas as nações, falazei, descer ao vale de Josafá, e julgá-las-ei. O livro da sabedoria, capítulo 5, versículo 15, que foi escrito no século II antes de Cristo, fala do mesmo modo. Depois de ter escrito as sanções reservadas aos maus após a morte, diz: mas os justos viverão eternamente. A sua recompensa está no Senhor. No livro de Macabeus, segundo Macabeus 7, do versículo 9 ao 36, vai falar dos 7 irmãos mártires, que dizem ao seu juiz: o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna. Tu, porém,
pelo juízo de Deus, terás o justo castigo do teu orgulho. No Novo Testamento, o próprio Jesus anuncia o juízo universal em muitas passagens. Mateus 11, do versículo 22 até o 23. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois isso vos digo, que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia no dia do juízo que para vós. Mateus 12, versículo 41. Os habitantes de Nínive levantar-se-ão no dia do juízo contra esta geração e condená-la-ão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é mais do que Jonas. O Filho do Homem dará a cada um segundo as suas obras. Este juízo universal é apresentado no Evangelho quase sempre como obra de Cristo, sobretudo no grande sermão sobre o fim do mundo, transmitido nos 3 primeiros Evangelhos. Mateus 24, do 31 ao 46. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, assentar-se-ão no trono de glória, e serão todas as nações reunidas à volta dele, e separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 24, 31 e Marcos 13, 27 e Lucas 21, versículo 27. Jesus na paixão diz para o sumo sacerdote: vereis depois o Filho do Homem, sentado à direita do poder de Deus, e a vi sobre as nuvens do céu. Mateus 24, versículo 64. Mateus 26, versículo 64. No Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte: o que me despreza e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, essa o julgará no último dia. João 6, versículo 40, 44 e 55. Quem crê em mim tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 11, versículo 25. Virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro diz o seguinte, Atos 10, 42. Jesus mandou-nos pregar ao povo e dar testemunho de que ele é aquele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. E Paulo escreve em 2 Coríntios, versículo 10. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido ao corpo, segundo fez o bem ou o mal. Paulo fala ainda em outro lugar, com muita clareza acerca da ressurreição geral e do juízo final. 1 Coríntios 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. Então ainda o mesmo Filho estará sujeito àquele que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todas as coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Isto ver-se-á naquele dia em que Deus há de julgar as coisas ocultas dos homens por meio de Jesus Cristo. No Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, João diz: vi os mortos grandes e pequenos, de pé diante do trono. Foram abertos os livros, foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os padres da Igreja, gregos e latinos, não só falam expressamente deste dogma, mas descrevem ao vivo o juízo final. Basta citar Santo Agostinho. Ninguém nega ou põe em dúvida que Jesus Cristo, como anunciam as Sagradas Escrituras, pronunciará a decisão final. As circunstâncias que rodearão o juízo universal serão, segundo a Escritura, as seguintes. O juiz será Jesus na sua humanidade, porque foram seus méritos que nos abriram as portas do céu. A matéria constituirá a vida integral de cada um, os seus pensamentos, palavras e obras,
as suas omissões, o bem e o mal que praticou. O tempo em que tal juízo se efetuará é certo, mas só Deus o conhece. Marcos 13, versículo 32. Embora se forneçam na Escritura certos sinais para identificar a sua aproximação, Marcos 13, do 7 ao 33, levantar-se-á nação contra nação. Haverá tremores de terra, fomes. É necessário que antes o Evangelho tenha sido pregado a todas as nações. Todos vos odiarão, de Jesus a seus discípulos, por causa do meu nome. Haverá nestes dias tribulações, como nunca houve desde o tempo do começo do mundo. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios, para seduzirem, se fosse possível, até os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso, anunciei-vos tudo de antemão. Então verá o Filho do Homem, vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Velai e orai, porque não sabeis quando será o momento. Paulo acrescenta: não vos deixeis seduzir, enquanto não vier a apostasia e não tiver aparecido o homem do pecado, o anticristo. O juízo não terá lugar. Pedro anuncia: os céus hão de vir em chamas e os elementos com ardor do fogo. Fundir-se-ão. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, novos céus e uma nova terra, onde a justiça habite. Paulo diz, em Romanos 8, versículo 19, este mundo criado espera com a esperança de que também ele se verá livre da sujeição à corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Apocalipse 21, versículo 1, por último anuncia uma renovação deste mundo em que viveu a humanidade decaída. Depois de limpo todas as manchas deste mundo, ver-se-á reconduzido por Deus a um estado igual ou superior àquele em que tinha sido criado, a Jerusalém celeste, de que se fala aqui a igreja triunfante. Sociedade de santos fundada para sempre, na vida eterna. Após a vinda triunfante do esposo, nós vamos calar tudo isso no nosso coração. Deixar que Deus nos convença. E Deus de fato enxugará todas as lágrimas dos olhos dos justos e deixará de haver morte. Nunca mais haverá choros nem dor, porque as primeiras coisas desaparecerão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.